A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Mais um privilégio para mim e para você, nesta manhã, poder ouvir um pouco da palavra do Senhor. Esse projeto que Deus colocou no nosso coração, de trazer a mensagem dele de uma maneira prática e simples para o nosso coração. Amém? Hoje nós vamos falar novamente sobre o apóstolo Paulo. Agora ele escrevendo uma carta aos Romanos. Então, hoje nós vamos falar sobre Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Então, irmãos, como eu falei, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, e nós vimos já também aqui nesses vídeos. Se você ainda não viu, dá uma olhada no canal, tem um vídeo lá sobre Filipenses, no capítulo 4, versículo 22. É o mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Filipenses, agora ele escreve aos Romanos. Então, essa passagem, irmãos, essa carta e essa passagem são preciosidades que nós temos na palavra de Deus, que fala para nós muito sobre a justificação pela fé. E também nós vimos no vídeo passado sobre Tiago, no capítulo 2. Nós vimos que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Não por obras, mas quem faz obras é porque tem fé. As obras são uma consequência da fé, não são a causa dela. Amém? Então hoje nós vamos ver sobre o poder da palavra de Deus. O poder deste Evangelho que salva, que liberta, que cura, que restaura, que é todo e todas as coisas para nós. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu, assim como o apóstolo Paulo, eu não me envergonho desse Evangelho. E é por isso que nós temos esse projeto, é por isso que nós falamos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, dessa forma simples e suave e atingível a todas as pessoas. Eu faço a mesma poderosa declaração que o apóstolo Paulo. Eu tenho orgulho, eu tenho prazer, irmãos, eu tenho alegria de falar do Senhor Jesus, de falar do meu Deus, de tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida, de tudo que Ele ainda pode fazer na minha e na sua vida, irmãos. Amém? Então, o meu coração, ele queima para anunciar a Cristo e esse ressuscitado, aquele, irmão, se deixou a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele morreu os meus e os seus pecados. O castigo que nos traz a paz hoje, irmãos, estava sobre Cristo, mas Ele ressuscitou. Essa é a boa notícia. Ele está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. E o dia Ele há de vir, irmãos, para julgar os vivos e os mortos e para levar a sua igreja, para me levar, para levar você, meu irmão, que crê nessa poderosa mensagem que o apóstolo Paulo está falando para nós. Então este é o seu desafio nesse dia. Você que ainda não tem a plena certeza disso, seu desafio, irmãos, é confessar, é crer, é ler, é confiar nessa poderosa palavra. Esse é um alimento diário para você e para mim, irmãos. Que nós possamos dia a dia nos deleitarmos na palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele pode tranquilamente falar sobre este poder, o poder deste Evangelho do qual ele não se envergonha. Por quê, irmãos? Ele fala isso porque ele já sofreu perseguições, já sofreu pedradas, naufrágios e tudo quanto é tipo de perseguições o apóstolo Paulo sofreu. E ele ainda fala, eu não me envergonho deste Evangelho. E isso fez, irmãos, com que esse homem, antes chamado Saulo,
um perseguidor da igreja, ele se torne o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas que já se viu em toda a história. E com isso, irmãos, eu tenho plena certeza de que o apóstolo Paulo recebeu a salvação eterna. É disso que nós estamos falando. E é disso que eu espero e que eu espero também dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então, nós vamos falar 3 coisas sobre essa passagem. Claro que nós temos muito mais coisas para falar, mas vamos nos deter em 3 coisas nesse dia. A necessidade de pregar o Evangelho, a necessidade de Paulo pregar o Evangelho e a necessidade de eu e você nós pregarmos o Evangelho. Paulo tinha um sonho, irmãos, de ir lá em Roma. Naquela época ele ainda não tinha ido. Ele tinha esse grande sonho, mas isso estava se demorando por algumas questões. Mas não tem problema, porque lembra quando nós falamos aqui no canal sobre Filipenses, ele estava preso. E por ele estar preso, ele escreveu 4 maravilhosas cartas que ele deixou para nós como palavra inspirada de Deus. Agora, irmãos, ele quer ir a Roma, ele não consegue, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Novamente, essa impossibilidade dele ir a Roma faz com que ele escreva esta carta aos romanos. Deixou esse tesouro para mim e para vocês. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ele sempre esteve pronto para pregar, seja em cadeias, lá em Filipenses, seja que agora querendo ir a Roma, seja em praças, ou em casas, ou em prisão, ou em liberdade, nas sinagogas, em todos os lugares onde o apóstolo Paulo passava. Ele ia à sinagoga, ele ia em algum lugar e ele pregava a poderosa mensagem de Deus. Pregar o Evangelho era a paixão de Paulo, é a minha paixão. E é isso, irmãos, que eu espero que Deus me use, para que isso também seja a sua paixão, para que você também tenha orgulho e um privilégio de falar desta palavra. Então a expressão do apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, que nós lemos aqui agora em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz que é uma alta honra para ele proclamar o Senhor. Mas por que ele falaria isso? Por que ele falaria essa frase? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Ser cristão não era tão fácil quanto é para mim e para você. Havia grandes perseguições. E ele estava pregando um Cristo que nasceu, como nós sabemos, numa manjedoura. Cresceu numa cidade pobre, à margem dos grandes centros, que é Nazaré. Então ele era um carpinteiro, nosso Senhor Jesus Cristo. E que foi crucificado. E isso era um escândalo para os judeus e uma loucura para os não-judeus, para os gentios. Então, ainda assim, isso também continua sendo hoje. Por isso que ele fala, independente de tudo isso, irmãos, ele prega o Evangelho. Esse é o poder de Deus. Ele se orgulha de fazer isso. Ele não tem vergonha nenhuma de falar deste Evangelho. Em segundo lugar, meus irmãos, é o próprio poder desta palavra, é o próprio poder da Bíblia, irmãos, é o poder deste Evangelho. Ele pode falar essas coisas como nós falamos, e esse poder, ele é capaz de resistir a todas as coisas. Lembra que Paulo estava na prisão e ele pregou para a guarda pretoriana do imperador Nero, um cara devasso, e converteu ali inúmeros irmãos que estavam ali no palácio dele. Então esse é o Evangelho, irmãos, que vem do céu, ele vem de Deus, ele é a boa nova para todos nós, é a boa notícia do perdão de um Deus todo-poderoso para alguém pecador como eu e como você, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Evangelho é o único capaz de fazer isso, irmãos. É a palavra revelada do nosso Senhor, capaz de tirar um pecador das trevas e transportá-lo para a maravilhosa luz, o reino de luz, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele fez comigo há 18, 19 anos atrás. E que ele pode fazer
com várias pessoas que se renderem ao Senhor Jesus, se renderem a esse Evangelho e confessar que Cristo é o Senhor da sua vida. E em terceiro lugar, irmãos, a eficácia deste Evangelho. O apóstolo Paulo ele é enfático, irmãos, em vários momentos, que o Evangelho produz não somente uma fé salvadora, mas uma fé que santifica. O justo viverá pela fé. É o que ele fala no versículo 17. Ele é salvo pela fé, ele vive pela fé, ele anda pela fé, ele caminha, irmãos, ele vai vencer, ele continua vencendo pela fé. A nossa justificação é um ato único, irmãos. Um ato único dado por Deus. Ele não é um processo. É algo que Deus faz em nós. Nós já falamos sobre isso. Nossas transgressões foram lançadas sobre Jesus. Por isso, Deus nos declara justos, mesmo ainda que nós não mereçamos. Por isso, como diz Tiago, que nós vimos no último vídeo, devemos viver de acordo com esta fé. Hoje e sempre, irmãos, nós devemos dar testemunho dessa palavra poderosa, dessa grande palavra do Senhor. Quão é maravilhoso essa palavra para nós, irmãos. E também, irmãos, nós temos que levar em consideração o que não é este Evangelho. Esse Evangelho não é como é pregado, um Evangelho de prosperidade, o ser humano no centro de todas as coisas, ou que Deus está a serviço do homem, e não o contrário, né? Que nós estamos a serviço de Deus. Não é trocar a cruz de Cristo, irmãos, por dinheiro. Não é isso que nós estamos falando. Não é de soberba, mas sim de arrependimento e confissão de pecados. Não é focar em milagres e curas, isso tudo é legal, é legítimo, mas esse não é o propósito maior. É para salvar almas feridas, almas enfermas, almas mortas. É isso que é o Evangelho. Ele realiza milagres. Deus pode fazer milagres, irmãos, quando Ele quiser, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Onipotente. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e Ele será eternamente. Mas o propósito maior, irmãos, não são esses milagres, são o próprio Senhor, o próprio Deus. Amém, irmãos? Porque tem muitas pessoas que frequentam a igreja, nós já falamos, tem uma máscara de religiosidade, mas não tem a vida transformada. Ainda amam as coisas que estão no mundo. Então nós concluímos esta mensagem, irmãos. Essa verdade ela dá garantia para mim. A palavra de Deus não volta vazia. A mensagem de Deus ela não depende de mim, porque é Deus que fala, irmãos. É Deus que garante todas as coisas. Sempre que alguém se levanta para pegar uma palavra verdadeira de Deus, ele tem a garantia de que esta palavra, irmãos, e não o mensageiro, não eu, ela vai produzir um resultado. E eu espero que tenha produzido na sua vida nesta manhã. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Nós não pregamos uma mensagem fraca, uma mensagem vazia. Nós pregamos uma mensagem extraordinária. Então, irmãos, é Deus quem abre o seu coração, o meu coração, é Deus quem nos dá o arrependimento, é Deus quem nos sela com seu Santo Espírito e glorifica, Senhor, santifica. Tudo vem de Deus. Então, meu amado, minha amada, se você ainda não tem essa certeza desta palavra, do poder que essa palavra tem, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que você possa fazer isso nesse momento. Se dobre os seus joelhos, clame ao Senhor, se entregue ao Senhor, descansa no Senhor, sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer um milagre na sua vida, irmãos. Creia e confesse em nome de Jesus. Vamos orar? Entregue sua vida ao Senhor, meu irmão. Senhor, obrigado por essa mensagem poderosa, Senhor.
Eu não me arrependo, Pai, desta palavra. Pelo contrário, Senhor, essa palavra para mim é tudo, ó Pai, para mim e para meus irmãos. Que o Senhor fale conosco, derrama Teu Santo Espírito em nós, ó Pai, para que possamos cada dia mais compreender esta palavra, nos dá a ousadia de pregar o poder deste Evangelho, Senhor. Que Teu nome seja exaltado, Senhor, em nossa vida, através da nossa vida e ainda apesar, Senhor, das nossas limitações e das nossas fraquezas, ó Deus. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos conduzido. Obrigado pela vida de cada irmão que está ouvindo esse vídeo. Que isso possa ser propagado, Senhor, mas não pelo poder do mensageiro, mas pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, nos santifica, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos nossa vida ao Senhor. Seja o nosso Deus, o único Deus de nossas vidas, e o Teu Filho, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém, Pai. Até mais, meus irmãos. Não esqueça, se você está gostando desse vídeo, dê aí uma curtida no vídeo, compartilhe com seus amigos e acione o sininho, porque aí você vai receber todas as notificações. Que Deus vos abençoe e guarde em nome de Jesus. Até mais, meus irmãos.